João 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, em João 3, 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. Você pode se assentar. O versículo 16 diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Eu acredito que todas as vezes que nós participamos de uma escola dominical, e todas as vezes que falamos a respeito da Bíblia Sagrada no seu contexto geral, o texto áureo de toda a Bíblia, ou seja, o texto que é centralizado, em que toda a Bíblia vai girar em torno desse texto, é o protagonista daqui essa noite que acabei de ler, João capítulo 3 e o versículo de número 16, que diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que a forma mais expressiva de um sentimento para um outro, para com outra pessoa, é o amor. Quando Paulo ele ressalta os sentimentos que um ser humano pode ter, ele diz que de todos os sentimentos que você pode ter, o mais gritante de todos os sentimentos predomina o amor. Mas para que possamos entender esse texto, nós devemos andar um pouco na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que no princípio eram trevas. A Bíblia fala que no princípio existia o nada, o absoluto nada. Mas a Bíblia diz que Deus diz que houvesse luz, o haja luz de Deus. Quando Deus diz haja luz, a Bíblia diz que a luz foi criada. E quando a luz foi criada, a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. Em 3 dias Deus ele cria a terra, e em 3 dias ele refina a sua obra. A luz é criada no primeiro dia, mas no 4º dia Deus cria o sol, refinando a sua obra. A Bíblia diz que Deus ele cria a terra, mas ele também faz separação, ou seja, em 3 dias Deus cria o bruto, e em 3 dias Deus dá acabamento à sua obra, colocando o homem no jardim. Sabemos que quando o homem está no jardim, o homem precisa dominar sobre o jardim, e dominar sobre todos os répteis, os animais da terra. Pois bem, a Bíblia diz que o ser humano ele fracassa no jardim. A Bíblia diz que no jardim o ser humano tropeça, e o seu tropeço custa algo muito importante. São 2 coisas. A primeira coisa que o ser humano perde no jardim é a sua imortalidade. Sendo do pó, criado do pó, ele era mortal, mas não subjugado pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Se o homem não havia pecado, ele não deveria morrer. A Bíblia diz que o ser humano perde esse quesito, porque quando o pecado entra no coração do homem, o homem agora se torna finito, mortal, ele se torna perecível. A Bíblia diz que a segunda bondade que ele perdeu quando ele come do fruto proibido é estar no jardim de Deus, e ele tem que sair dali. A Bíblia diz que essa é a primeira dispensação, a dispensação da inocência. A dispensação da inocência que fez com que o homem dominasse o mundo sem que houvesse um juízo sobre ele. Mas parece que, diferente de Jesus, que venceu e triunfou no deserto,
Adão, ele fracassou exatamente no paraíso, e a Bíblia diz que Adão tem que sair dali. O processo da consciência começa. Após Adão ter sido expulso do jardim, Deus, ele mata um animal, tira a pele e faz roupas para o homem, para que o homem não pudesse sofrer com as estações do ano. E a Bíblia diz que o homem, ele peca novamente. Certa feita, quando dois homens vão oferecer a Deus sacrifícios, um pega dos melhores animais que tem, incinera, e Deus, ele aceita o sacrifício. Outro pega frutos, e esses frutos Deus rejeita. E a Bíblia diz que quando Deus rejeita, ao invés de tentar melhorar o seu sacrifício, Caim, ele não aceita esse veredito que Deus dá, e ele vai e mata o seu irmão. E a Bíblia diz que a terra gritou em busca de vingança pelo sangue de Abel. E Deus, ele tem que tomar outra atitude, outra iniciativa, iniciar outra dispensação, porque é necessário que o homem pudesse se redimir. Após Deus ter feito tudo isso, o governo humano é instituído. Um homem com a capacidade de liderar aonde ninguém tinha visto antes, chamado Nimrod, ao invés de reunir as nações para glorificarem a Deus, ele faz exatamente o seguinte: ele reúne forças, reúne patrimônio, reúne recursos e faz a Torre de Babel. E quando Nimrod, ele constitui a Torre de Babel, ele faz a Torre de Babel com um único princípio: quero edificar um edifício capaz de chegar ao céu, porque eu, quando chegar no céu, irei lutar contra Deus e irei vencê-lo, porque Deus aniquilou a vida humana, aniquilou a vida dos animais com o dilúvio, e eu vou matar Deus para isso nunca acontecer. E Deus diz que a dispensação do governo humano não funciona, e ele tem que confundir as línguas, e a dispensação patriarcal dá início. E a Bíblia diz que na dispensação patriarcal, Deus pega um homem de idade avançada, Deus pega um homem com a sua idade adiante, uma mulher com a sua idade adiante, em que em todo o período do matrimônio não conseguiram gerar um filho, e Deus aparece a esse homem e diz: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, saindo da terra do seu pai. E Abraão, ele tem uma promessa que ninguém nunca ouviu: e eu farei de ti, Abraão, que a sua semente se multiplique e subjugue todos os povos da terra. Mas a Bíblia diz que Abraão, após ouvir isso, a primeira coisa que Abraão faz é mentir para o rei do Egito, é pecar de novo contra Deus, e Deus, ele tem que tomar uma outra iniciativa. E a Bíblia diz que Joquebede e Anrão tem um filho, e esse filho é um libertador. Diga comigo, diga libertador. E ele liberta o povo de Israel. Após 430 anos, o libertador Moisés, fugindo do Egito por matar um homem, Deus chama um assassino, e no Monte Horebe ele consegue ver a sarça queimando. Mas a Bíblia diz que quando Moisés, ele ouve a voz do Senhor, recebe poderes para poder mostrar ao povo que Deus estava com ele, e Deus inclusive se identifica a Moisés, dizendo: Moisés, quando disserem a você quem te enviou, diga que eu o sou, enviou você para lutar contra esse povo e libertar a minha nação, porque eu quero que Israel saia desse lugar e vá prestar culto a mim no meio do deserto. Mas a Bíblia diz que quando o êxodo acaba, saraivas caem do céu, os primogênitos morrem. A Bíblia diz que a água se torna sangue, piolho e os sapos. A Bíblia diz que após tudo isso, no meio do deserto, quando o povo grita: eu quero água, Moisés, ele pega o cajado que ele liderava, e ele faz exatamente o seguinte: ele pede a Deus uma direção, e Deus diz: Moisés, toca na rocha. E Moisés, irado, sem noção nenhuma do que estava fazendo, ele pega aquela rocha e bate nela, a água sai, mas depois tem uma consequência. E a Bíblia diz: ei Moisés, é o seguinte, tu tocou na onde você não deveria tocar, tu bateu na pedra que você não deveria bater, você agrediu o meu filho, a rocha de Meribá, e você não vai mais entrar na terra, Moisés, porque você fez isso comigo. Mas como eu disse aos senhores, a Bíblia gira em torno desse versículo, porque Deus amou o mundo, e Deus não poderia ficar de braços cruzados, vendo o mundo ser direcionado ao cataclisma. E a Bíblia diz que Deus tem uma nova atitude, aleluia. E a atitude que Deus tem é fazer com que Israel seja um espelho para toda a terra,
Mas ao invés de Israel ser um modelo para todas as nações, Israel se envolve e se enrijece em um ciclo de religiosidade tão grande que Deus tem que fazer um silêncio com aquela nação. João Carlos, Deus já não fala mais. Durante o período intertestamentário, Deus já não se comunica mais com o povo da terra. O silêncio de Deus é gigantesco, Deus não fala um A, e no período de 400 anos, ninguém mais ouve a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Aleluia! E a Bíblia diz que dependendo da situação, o tempo vai passando, e Deus ele encontra uma mulher chamada Isabel, e Isabel recebe a profecia e diz: Isabel, do seu ventre vai sair um grande homem. E que homem é esse? Esse homem será um profeta, Isabel. E o mesmo anjo que aparece a Isabel aparece a Maria. Após 6 meses, Maria ouve esse anjo dizendo: do seu ventre sairá um capaz de fazer grandes coisas. A Bíblia diz que Deus, amando o mundo, tomando 6 atitudes para endireitar o mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele é profetizado na vida de Maria, e após 400 anos, aleluia, a Bíblia diz que o povo não ouvindo a voz de Deus, aquele garoto que foi profetizado 6 meses antes de Jesus, se escondendo da matança de Herodes, ele é criado por um povo nômade do deserto. E a Bíblia, ela relata isso de 2 características. A primeira, as vestes que ele tinha, homem que se vestia de pelo de camelo. A segunda, pela alimentação que ele tinha, gafanhotos e mel silvestre. E a Bíblia diz que esse homem no meio do deserto, a primeira mensagem que ele prega é aquela mensagem que acredito que não tinha muitos ouvintes, porque ele começa dizendo: arrependei-vos, raça de víbora. Mas não é importante, irmão, entenda isso, o teor da pregação para um povo que estava surdo, porque não ouvia Deus falar. A notícia que correu entre as nações é que Deus não estava falando nas sinagogas, mas Deus ele estava falando no deserto através de João o Batista. Que as multidões elas vão se aproximando. E quando as multidões vão se aproximando, diz a história que mais de 6.000 pessoas por dia eram batizadas no Jordão. E a Bíblia disse que chegou o dia em que João Batista ele olha para as pessoas. Enquanto ele estava batizando João Carlos, as pessoas levantando, batizando, levantando e batizando, a Bíblia diz que quando ele olha para a sua direita, existe uma cena que tira a atenção de João Batista. E João Batista ele responde a alguns que estavam perguntando: em qual autoridade você batiza? Quem te deu poder para batizar? E João Batista diz: existe no meio de vocês aí, está no meio de vocês um que eu não sou capaz de desatar a sandália dos seus pés. Eu estou batizando, mas é para arrependimento. Mas aquele que vai vir após mim, ele é facultado por Deus para batizar com 2 grandes virtudes: com o Espírito Santo de Deus, e ele também batizará com fogo. Aleluia. Estava no meio dele. João Batista diz: está no meio de vocês. Você conhece pessoas que são assim? A graça está tão próxima que você consegue pelo olfato sentir o cheiro dela. Jesus está tão perto que ela não consegue enxergar, ele está na frente dela. Escamas dominam o seu rosto, os seus olhos. Jesus está no meio, está presente, mas eles não conseguem enxergar a Deus, porque até então existia um princípio base para sustentar aquele povo, que era a religiosidade. Entenda algo que eu vou explicar para os senhores aqui. Qual é a diferença de religião e a diferença de religiosidade? A palavra religião, ela vem do latim, que significa religare. O que é religare? A religação do homem com Deus. Jesus foi a religião do homem. Ele religou o homem a Deus. Agora, quando nós falamos de religiosidade, estamos falando de práticas sem nenhum nexo, apenas por fazer.
se torna comum, se torna rotina, se torna algo automático. Religiosidade é algo vazio. Pessoas que não fazem de um modo espontâneo. Eu estava conversando com uma amiga no trabalho, quando eu trabalhava na época do Atacadão, e eu estava perguntando a ela, assim, mas como que é o processo da oração na sua igreja? Olha, Igor, nós só oramos se estamos com o véu e se estivermos de joelho. Se a gente não estiver com o véu e de joelho, a gente nem ora. Eu peguei e falei assim, mas como que funciona essa oração, gente? Porque eu estou orando errado a vida toda. Eu não entendo essa oração. Não, a nossa oração funciona assim. E todo mundo que não orar desse jeito, está errado. Eu peguei e falei assim, como que você enxerga Deus? Para mim Deus é como o meu pai. Falei, ótimo. Você mora com o seu pai ainda? Moro. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você vai falar para o seu pai quando você chegar na sua casa? Eu não sei, eu não cheguei lá ainda. Eu peguei e falei assim, mas quando você conversar com o seu pai, quando você falar com o seu pai a respeito do seu dia, quando você conversar com o seu pai para falar para ele como foi os problemas que você enfrentou hoje, como que você vai falar? Igor, não sei, eu nunca treinei para fazer isso. Eu peguei e falei assim, existem relacionamentos que são originais, relacionamentos que são espontâneos, não são robóticos. Quando você vai falar com o seu pai, você não institui, você não cria metodologias, você chega, você conta, você compartilha. Nós sabemos que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é gigante, mas nós esquecemos muitas vezes que Deus, Ele é o nosso Pai. E eu vou falar para você algo muito importante aqui, que talvez vai escandalizar algumas pessoas aqui. Deus já viu de tudo nesse mundo, e não adianta chegar em Deus e falar assim, tu és inacessível, gigantesco Deus. Ele sabe quem Ele é. Ele precisa ouvir o que você está precisando. Ele precisa que você vá falar com Ele com o seu coração nu, descoberto. Ele precisa que a sua oração seja uma oração sincera. Quando aquele homem fariseu, aquele louco, estava orando e dizendo assim, eu dou dízimo de tudo, eu sou irrepreensível na lei judaica, eu faço isso, eu faço aquilo, e do lado tinha uma mulher orando dizendo, Deus, perdoa-me porque sou pecadora, perdoa os meus defeitos, perdoa as minhas falhas, perdoa os deslizes que eu tive, perdoa as minhas debilidades, perdoa os meus fracassos. E Jesus pergunta, dos dois que oraram, qual desses dois foram justificados? E os discípulos disseram, foi exatamente a mulher que orou com o seu coração. A resposta para a sua oração não é orar repetidamente, não é orar dizendo as mesmas palavras, é orar com a eficácia de alguém que realmente precisa de uma resposta. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é instituído como Deus, aleluia, e no meio do deserto Ele é batizado no Rio Jordão, e o ministério começa, e em 3 anos e meio, Ele já tem muitas pessoas que já estão o seguindo. Mas a Bíblia diz que existia um propósito de Deus na vida de Jesus, e Deus amou o mundo de tal maneira que agora Jesus, Ele vai ser oferecido para a redenção do mundo. Eu disse para vocês no princípio, o salário do pecado é a morte, e para todo pecado que matou alguém, é necessário uma vida para a remissão desse pecado. Mas para todos os pecados que aconteciam, um animal ele era sacrificado. E a Bíblia diz que agora Jesus está no monte, ou melhor, no jardim do Getsemane, gente. E no jardim do Getsemane, a Bíblia diz, pastor, que Jesus ele olha para a sua situação e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, ele estava enviado ali para um propósito. João Carlos, Jesus ele estava ali porque Deus tinha um projeto para a humanidade por completo. Porque o texto que Jesus disse em João capítulo 3, está dizendo que Deus ele amou o mundo de tal maneira. E Jesus ele olhando para as dores que ele ia sentir, ele não hesita e diz, todavia, seja feita a sua vontade.
Existia um grande período na Segunda Guerra Mundial em que homens que pilotavam alguns aviões de combate, eles estavam indo para a guerra e aqueles aviões eles eram atingidos no mar. E quando esses aviões eles eram atingidos no mar, existia um grande problema. Toda a circulação de combustível passava exatamente pela cabine. Então, se uma bala pegasse na cabine, automaticamente aquela cabine ficaria toda pegando fogo, ele deveria ejetar. Muitos homens quando ejetavam, olhe para cá, muitos homens quando ejetavam ali, eles saíam vivos, mas quando estavam no chão, eles estavam todos desfigurados, queimados, toda a sua pele estava destruída. Eles eram resgatados e após o final do combate, eles eram tidos como heróis porque defenderam a nação, colocando em risco a sua própria vida. Eles estavam todos enfaixados, mas quando as suas esposas chegaram, vendo-os enfaixados, sabendo a repercussão que o esforço desses homens tinham causado em toda a nação como heróis de combate, elas os abraçavam, o amavam, e a história diz que elas ficavam muito felizes com o que estava acontecendo. Mas quando os curativos eles eram tirados, as faixas eram tiradas, diz a história que elas se divorciavam deles, porque o rosto ficou tão queimado, que elas já não queriam mais estar com eles, porque já era ridículo isso. Narizes estavam mais para a esquerda do que para a direita, os lábios tinham sumido, a pele tinha feito enxerto, era a coisa mais horrível. Elas saíam porque o amor delas não subsistia coisas feias e coisas banais. E às vezes, gente, a gente olha para a gente no nosso estado mais crítico que a gente tem, porque a gente às vezes tem estados que são realmente muito críticos, e a gente fala assim: Deus, eu estou tão feio, minha psique, meu espírito hoje está tão destruído, Pai, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer igual essas mulheres fizeram, vai sair de perto de mim. E às vezes isso se torna comum, se torna rotineiro, corriqueiro, e às vezes nós que deveríamos estar mais perto de Deus, estamos cada vez mais longe de Deus, porque sempre pensamos que Deus ele vai olhar para nosso estado que estamos agora. Mas eu venho como homem de Deus aqui essa noite para poder dizer a você que nada, absolutamente nada, é capaz de te separar do amor de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, e ele diz: está consumado, o véu ele foi rasgado, gente. E quando esse véu ele foi rasgado, a maioria das pessoas ainda acreditam que é para entrar ao templo. Na verdade não é nada disso que aconteceu. A Bíblia diz que quando esse véu ele foi rasgado, na verdade foi para Deus sair do templo e morar dentro de mim e dentro de você. E às vezes nós cansamos procurando a Deus em todos os lugares e esquecemos que Deus está dentro da gente. Eu encerro com uma frase que diz assim: conheça a ti, visto que és a minha imagem. Então conhecerás a mim, visto que a minha imagem você foi feito. Então você vai me achar dentro de você mesmo. Às vezes nós estamos correndo tão longe e esquecemos que o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus foi maior do que tudo. E eu venho para poder te dizer uma boa nova. Hoje você sai dessa igreja com essa convicção: Deus me amou de tal forma que o sacrifício que Ele fez foi uma vez só, para sempre, e não há nada que possa me separar do amor de Jesus. Fique de pé, por favor, que eu quero orar. Eu vou orar rapidinho, porque o horário já se foi. Deus, nós estamos aqui porque o Senhor é bom e a sua benignidade ela dura para sempre. Obrigado por o Senhor nos dar a condição de estar aqui hoje, Pai, porque a sua benignidade ela é maior do que os nossos defeitos, maior do que os nossos problemas. A sua Bíblia diz que o Senhor nos amou ao ponto de dar o seu único filho, e o Senhor não veio para condenar o mundo, mas o Senhor veio para salvar o mundo. E eu estou pregando para homens e mulheres aqui essa noite que são salvos pelo amor que foi manifesto na cruz do Calvário.
E em nome de Jesus, Pai, que todas as vezes que os seus filhos passarem por adversidades, por todas as vezes que os seus filhos passarem por problemas, que eles entendam esse texto, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que o Senhor deu o seu único filho. Deus, nós estamos aqui por causa disso, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, e é por isso que nós somos gratos, Pai. Se eu pudesse, aleluia, se eu pudesse fazer um comentário nesse texto, eu diria assim: Pai, por todo o período que eu andei, eu fiquei perdido, mas eu sou grato por o Senhor ter me amado, e sou mais grato ainda pelo Senhor ter me amado primeiro. Eu convido você a aplaudir o nome do Senhor aqui essa noite.